Giddens vai começar o capítulo 19 com a seguinte preocupação. As taxas de natalidade, vai dizer ele, das sociedades pré-modernas eram muito elevadas por comparação com os padrões do mundo industrializado de hoje. Giddens está escrevendo em 2001, a primeira versão do texto em 1996, e essa versão que temos em mãos aqui foi reeditada em 2001. Continua ele. Apesar de tudo, o crescimento populacional manteve-se baixo, bastante baixo, até o século XVIII, porque existia, em geral, um equilíbrio entre natalidade e a mortalidade. A tendência geral dos números era ascendente e, se algumas vezes existiam períodos de maior crescimento populacional, estes eram logo seguidos pelo aumento das taxas de mortalidade. Pragas e epidemias, por exemplo, poderiam dizimar muitas vidas num só ano. Na Europa medieval, quando as colheitas eram más, os casamentos eram adiados e o número de nascimentos baixava, enquanto a mortalidade aumentava. Estas tendências complementares reduziam o número de bocas para alimentar. O ritmo de crescimento da população no mundo pré-moderno era regido por um determinado tipo de autorregulação. Então essa é a ideia que o autor vai trazer para a gente, para começar a montar o cenário em que ele vai descrever as preocupações com o século XXI e como a dinâmica populacional passaria a ser protagonista de um novo tipo de problema ou de um conjunto de problemas que derivariam da globalização. Vai dizer lá, continuando o Giddens, durante o período de ascensão do industrialismo, muitos esperaram a chegada de uma nova era em que a escassez seria um fenômeno do passado. Supunha-se que, em geral, que o desenvolvimento da indústria moderna daria lugar a uma nova era de abundância, no qual a qualidade de vida iria subir. Bom, essa era a ideia que se tinha no século XIX e início do século XX. Vários autores tinham essa visão otimista com relação à capacidade de produção e que a capacidade de produção poderia abastecer as pessoas com alimentos e bens. Vamos lembrar que nesse momento, lá até o século XIX, a alimentação era fundamental como item básico de consumo para as sociedades chamadas industrializadas também, não só para países considerados não desenvolvidos. A alimentação, a sobrevivência alimentar era um problema sério para a Europa também, para os Estados Unidos e outros países, e apostava-se que a industrialização poderia resolver esse problema. Essa era uma visão otimista que envolvia desde autores socialistas como o Marx até autores mais conservadores tinham essa grande expectativa com a industrialização. Giddens vai mostrar aqui ao longo do seu texto que exatamente a industrialização do século XX, a industrialização no século XX, ela se consolidou, ela avançou bastante, até mais do que aquilo que previam os autores e autoras do século XIX, porém, necessariamente não houve um equilíbrio entre alimentos e população, entre consumo e população. E também, necessariamente, não houve um aumento da população porque havia uma abundância de bens de consumo, pelo contrário. Essa discussão toda remete ao que o Giddens vai chamar a atenção ao trabalho de um autor muito citado, às vezes muito criticado, mas de uma importância muito grande para a gente entender a dinâmica populacional. Thomas Malthus. Thomas Malthus escreveu o livro Ensaios sobre o Princípio da População, em 1798, e esse texto foi o primeiro texto em que um autor correlacionou várias variáveis
para poder articular o pensamento sobre a projeção do crescimento econômico, a projeção do crescimento populacional e o bem-estar que as pessoas teriam, com a capacidade de você analisar e prever essa possibilidade a partir do equilíbrio ou do desequilíbrio existente entre disponibilidade e oferta de alimentos e a quantidade de pessoas para se alimentar. Malthus foi bastante criticado por vários séculos, o próprio Giddens vai falar isso, mas no final do século XX, início do século XXI, Malthus voltou a ser lido. Malthus foi criticado, na verdade, porque seu trabalho entrou em choque lá no final do século XVIII, início do século XIX, com as ideias nascentes de autores que defendiam uma visão mais política do mundo, principalmente as ideias socialistas. Karl Marx, por exemplo, criticou bastante as ideias de Malthus, que colocava o problema da pobreza como se fosse um problema de desequilíbrio na oferta de produção, sem enxergar aquilo que Marx achava que era o problema principal que gerava desigualdade entre as pessoas, que era a propriedade dos meios de produção. A propriedade era o problema, não a distribuição do consumo, segundo Marx, baseado em princípios de vários autores, do Saint-Simon, do Rousseau, que colocavam a propriedade privada como um dos grandes males da sociedade. Malthus tinha uma outra visão. O Malthus estava analisando dados, ele foi o primeiro professor de economia política na Inglaterra, ele era amigo do Adam Smith, amigo do David Ricardo, economistas que tiveram grande influência na formação da economia política moderna, influenciaram inclusive o próprio Karl Marx, que criticava o Malthus, mas utilizou vários conceitos, o conceito de mais-valia do Ricardo, o conceito de divisão do trabalho do Adam Smith e outros, fez críticas a eles também, mas incorporou vários conceitos. E o Malthus era amigo dessas pessoas, estava lá na Inglaterra discutindo com eles e propôs então uma tese, né, no seu livro, em que ele via como se fosse uma armadilha, um mecanismo em que toda vez que a população crescia demais, ela ultrapassava a oferta de alimentos, e ao ultrapassar a oferta de alimentos, criava pobreza, fome, miséria, as pessoas acabavam morrendo, e isso diminuía a quantidade de braços para trabalhar, caía a produção e entrava-se num ciclo de pobreza bastante grande. Quando as pessoas conseguiam produzir bastante, entravam numa abundância maior de produtos alimentares, principalmente, né, o que o Malthus está pensando aqui, as pessoas começavam a ter mais filhos e em pouco tempo a quantidade de filhos, né, a população ultrapassava a capacidade de produção, tinha um limite técnico na época, e voltava-se então ao ciclo de pobreza. Então o Malthus via que resolver esse problema deveria ser um problema, só poderia ser visto como um problema moral. Malthus era um reverendo anglicano, tinha uma visão moral do mundo a partir da sua visão de anglicano, mas também juntava com seu conhecimento econômico. Então ele achava que o controle populacional, as pessoas deveriam se limitar na quantidade de filhos para poder evitar a pobreza. Essa discussão ela extrapolou o século XVIII, o século XIX, o século XX, várias políticas ainda presentes hoje de controle populacional tem um princípio básico para a erradicação da pobreza, essa ideia da armadilha proposta por Malthus.